Olá, Brás Papo Franco. Vamos conversar hoje sobre os efeitos colaterais desta pandemia. Mas se você ainda não está inscrito no nosso canal, vá lá, dá o seu ok lá, o seu joinha e se inscreva para motivar a gente a continuar prestando esse serviço aí para a sociedade. Mas vamos então aos efeitos colaterais da pandemia. Veja só. Primeiramente, os efeitos econômicos. Vocês já viram o desastre que está sendo para a nossa economia? Quantos estabelecimentos fecharam? Quantas empresas que davam empregos, que produziam, estão aí praticamente se entregando os pontos, como a gente costuma dizer? Então, realmente, esse é um dos efeitos que a gente percebe visivelmente. Mas o que de positivo aconteceu? Por exemplo, os contratos de locação, os locadores estão aceitando reduzir o valor dos aluguéis. Nos contratos de trabalho, patrão e empregado já começaram a rediscutir redução de salário, banco de horas, facilidades para reduzir o impacto das demissões. Outras questões importantes, os fornecedores e os consumidores passaram a se entender melhor. Outra coisa importante, passou a haver mais solidariedade entre as pessoas. Eu tenho visto e tenho conversado muito com as pessoas de rua e tenho visto que eles, ao tempo que aumenta o número de pedintes, as pessoas que já estavam nessa situação de rua nos dizem que o povo está mais solidário. São coisas positivas da tal pandemia que tanto nos preocupa. Mas uma coisa ainda não houve nenhuma alteração. O setor público. O único sacrifício que foi solicitado aos servidores públicos foi um compromisso de não aumentar salário por mais algum tempo. Veja só, nós estamos falando de redução de salário, só de não aumentar salário por mais algum tempo. Mas vocês já perceberam que com esta queda na economia, com essa quebradeira que o Brasil enfrenta, vai afetar a arrecadação do governo? E como é que vamos pagar salários milionários para tanta gente? Eu não estou falando de salário de professor, salário da base, da força de trabalho do serviço público. Não estou falando desses servidores abnegados do setor de saúde e diversos setores do setor público que trabalham por um salário razoável. Não, esses são heróis e precisa sim manter o seu poder de compra, o seu emprego e o seu salário. Eu estou falando daqueles mais abastados, daqueles que já estão no teto, e não aceitam falar nem em redução de salário e nem em eliminação de privilégios. Para que tanto auxílio alimentação, auxílio creche, auxílio moradia, auxílio gasolina, auxílio correio, auxílio isso e auxílio aquilo para quem ganha acima do teto? Essa gente não concorda de dar uma diminuída, de dar uma reduzida nisso? De dar uma contribuiçãozinha para este país e para o mundo que vive esta terrível pandemia. Já não basta os efeitos diretos dessa doença, que segundo os médicos é doença nova, é doença que nunca se viu, é doença diferente, é doença que não se conhece ainda, é doença que tanto pode ser um efeito de uma dor de cabeça para uns ou para muitos, como pode levar à morte imediatamente outros. Então, está na hora da gente pensar nos efeitos colaterais desta pandemia, não só os efeitos diretos, para fazer com que esse setor, principalmente o setor público, dos altos salários, que aceitem uma reduçãozinha ou pelo menos um corte de alguns privilégios, desses tantos privilégios que a gente tem visto essa gente se agarrar, se segurar naquilo e não soltam mais. Não, tem que olhar para baixo. Existe um Brasil só, não existe dois Brasis.
o Brasil das elites e o Brasil do restante da população. Não, o Brasil das elites está na hora de dar a sua contribuição. Uma passadinha só, porque o caso realmente foi impactante. Vocês viram o desembargador em Santos, ontem à tarde? Ele que já é reincidente, porque em maio ele já havia discutido com os guardas municipais também de uma forma muito ríspida. Ontem ele passou dos limites. A que ponto chega a arrogância de uma pessoa que se acha poderoso? Porque uma pessoa dessa não é poderosa, ele só se acha poderoso. E na cabeça dele, ele se acha poderoso e acha que todos os outros são vassalos, são serviçais. Não, é preciso respeito. Espero, eu que milito no setor da justiça, sou advogado, eu espero que o Conselho Nacional de Justiça e a Corregedoria da Justiça em São Paulo tome as providências, pelo menos para que sirva de exemplo, para que um desembargador que deveria dar exemplo, servir de parâmetro e de referência para as pessoas, não faça mais o que aquele senhor fez na praia de São Paulo, se achando o dono da praia, o dono de Santos, o dono de São Paulo, o dono do Brasil. Não. Pé no chão, chinelinho da humildade, porque todos são iguais perante a lei. Um abraço a todos e até a próxima.